À medida que vai se aproximando o Clássico Grenal deste domingo pelo Campeonato Brasileiro, o noticiário do Inter também vai esquentando. O treinamento desta manhã no CT Parque Gigante promoveu mais uma vez o teste de um esquema com 3 zagueiros, que neste momento está virando uma tendência para a utilização do Internacional na partida deste final de semana. A entrevista coletiva de D'Alessandro repercute, onde abordou diversos assuntos: a permanência do técnico Roger Machado, a responsabilidade do grupo de jogadores pelo mau momento e o assunto Fernando, volante que está com as portas abertas para retornar ao clube, e pode isto acontecer, de acordo com o D'Alessandro, inclusive nesta temporada. A gente fala também sobre a escolha do árbitro para o Grenal, Marcelo de Lima Henrique, árbitro carioca que tem um histórico de 4 clássicos apitados até aqui, dos quais o Inter tem uma vantagem em relação a vitórias, títulos e vantagens conquistadas. A gente repercute também a convocação de Gustavo Prado para a Seleção Brasileira Sub-20. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante. Roger Machado, mesmo tendo passado por uma perda familiar, ele se manifestou inclusive em relação a isso em seu Instagram, homenageando a sua tia Carmen Machado, que faleceu atropelada na Zona Sul de Porto Alegre na última quarta-feira, e que era uma grande ativista de movimentos sociais, nutricionista renomada, professora renomada, e tudo isso foi muito destacado pelo treinador colorado e o legado que ela deixou para a sua família, em especial para o técnico Roger Machado, no que diz respeito à busca por educação e conhecimento. Uma homenagem muito bonita de Roger Machado, que ainda assim comandou o treinamento, cumpriu suas obrigações no CT Parque Gigante na manhã desta quinta-feira. E o teste feito novamente foi um time trabalhando com 3 zagueiros. Roger testou outras alternativas, mas cada vez mais cresce a ideia dele colocar em campo uma equipe com 3 zagueiros, tendo Vitão, Mercado e Juninho, Aguirre na direita, Bernabé na esquerda, Thiago Maia, Alan Rodrigues e Alan Patrick, e um ataque com Carboneiro e Borré. Esse seria o time que eu apostaria para o Clássico Grenal deste final de semana, em razão dos treinamentos que estão acontecendo com os portões fechados no CT Parque Gigante, tá? Treinamento aconteceu e depois veio a entrevista coletiva de Andrés Nicolás D'Alessandro. Uma entrevista com vários assuntos, dos quais eu repercuti no vídeo que eu gravei ainda na sala de imprensa do CT Parque Gigante. É só conferir aqui no canal. Mas uma pauta em especial, que não diz respeito ao clássico deste final de semana, também foi abordada pelo dirigente argentino. E esta pauta é de Fernando, que teve muita polêmica em cima da entrevista que ele concedeu para os canais ESPN, onde disse que entende que a direção do Inter se precipitou ao rescindir o contrato com ele, porque ele conseguiria se recuperar rapidamente. O D'Alessandro deu sua explicação a respeito do tema, disse que não poderia aceitar o Fernando fazendo o tratamento à distância por uma questão de hierarquia, porque não se pode abrir essa exceção para os jogadores, e que foi um comum acordo de todos, em uma conversa absolutamente tranquila, rescindir o contrato para depois se decidir o que fazer. Mas o D'Alessandro, nessa entrevista coletiva, ele foi claro ao abrir a porta para o retorno de Fernando e dizer que o Inter quer Fernando de volta. Tanto que o Inter colocou uma cláusula de preferência para o retorno de Fernando. O Inter tem a preferência para contar com o Fernando caso ele volte para o futebol. E o Inter vai buscar este retorno do jogador. Seria possível, inclusive, que Fernando voltasse nesta temporada. O período de inscrições vai até o dia 3 de outubro. O Fernando já está inscrito. Precisaria uma regularização em BID, através de um novo contrato, já que o anterior ele foi rescindido. Isso não é descartado pelo D'Alessandro.
É verdade que é muito difícil, mas o Inter vai abrir as portas e abriu as portas para o retorno de Fernando. E, obviamente, um jogador que foi muito importante no contexto colorado, tanto dentro de campo como também fora de campo, sendo uma liderança, sendo um cara importante que já está adaptado ao elenco, ao trabalho feito no Internacional, e por isso o Inter abre as portas para o retorno de Fernando, caso assim ele queira, e isso foi muito claro na entrevista coletiva de Andrés Nicolás D'Alessandro. Ainda sobre Grenal, a CBF divulgou o árbitro do Clássico Grenal deste final de semana. E será Marcelo de Lima Henrique, árbitro experientíssimo, tá? Que já apitou 4 Grenais na carreira. O primeiro deles aconteceu em 2011, Clássico Grenal de número 388. A única vitória do Grêmio que foi apitada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. 2-1, onde houve um lance polêmico. Um pênalti marcado em cima de Escudeiro, cometido por Índio, que deu a vitória para o Grêmio, que gerou contestações à época do Internacional. O segundo Grenal apitado por Marcelo de Lima Henrique foi outro Grenal marcante. Segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2013, no Estádio Centenário, empate em 2-2. Para quem não lembra, é o Grenal do Binóculo. D'Alessandro empata a partida de pênalti e comemora com um sinal de binóculo. O terceiro Grenal é um Grenal marcante para o Internacional. O Grenal que, em tese, rebaixou o Grêmio em 2021. Segundo turno do Campeonato Brasileiro, 1-0, gol de Tyson e muita festa, obviamente, da torcida do Inter naquele momento retornando de uma pandemia. E o quarto Grenal é o da final do Campeonato Gaúcho, tá? 1-1, gol de Valência, depois um gol de Vilhaçante, Campeonato Gaúcho que o Inter se saiu campeão. Então, de 4 Grenais que Marcelo de Lima Henrique apitou, o Inter venceu um, que foi o do rebaixamento, saiu campeão em outro, e a partir disso, o Inter também tem um resultado que saiu como positivo, aquele Grenal do binóculo do D'Alessandro, que gera algum tipo de otimismo para o Internacional e gerou uma perspectiva boa. Esses são os 4 Grenais apitados por Marcelo de Lima Henrique, que foi o árbitro escolhido pela CBF para apitar o clássico desse final de semana, tá? Por último, uma outra informação importante que já era esperada no contexto do Internacional. Gustavo Prado foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e a partir disso ele desfalca o Internacional em boa parte do mês de setembro. A Copa do Mundo Sub-20 ela vai ser disputada no Chile. O Inter não vai vetar a convocação de Gustavo Prado por entender que esta valorização é importante para o jogador, que não é titular exatamente do Internacional, é um jogador de composição de grupo que entra com frequência, é verdade, mas que vai ter a condição de disputar uma competição de alto nível pela seleção brasileira, o que sempre valoriza o passe do atleta, e claro que isso também é muito importante para o contexto do Internacional, e o Gustavo Prado é uma peça importante dessa seleção brasileira sub-20, foi lembrado pelo técnico Ramon Menezes. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta sexta-feira de jogos válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Novo Horizontino e Atlético. Odd do Novo Horizontino 1,79, empate 3,35, Atlético está pagando 4,7. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!